Om Arunachalamana. Palavras de graça de Bhagavan Shri Ramana. Assim como o botão de lótus, florescendo em poças pantanosas, desabrocha ao nascer do sol, assim também o coração, atrás da mente, brilha pela graça de Deus, que é o ser de todos os seres e que é externamente visível como Arunachala. Mas este sol, depois de nascer, nunca mais se põe, e o coração da alma realizada floresce de uma vez por todas. O oceano, sendo o reservatório de todas as águas, evapora-se, formam-se nuvens e cai a chuva, dando origem a rios que logo que se formam tornam-se inquietos, por assim dizer. Correm como que para encontrar a sua origem e repousam só depois de serem descarregados no oceano. Da mesma forma, o indivíduo que emana do coração está inquieto e fica ansioso para encontrar sua própria fonte. O caminho é o rastro do ego na cabeça. O Gyani, o sábio, não vê ninguém como um Ajnani, um ignorante. Todos são apenas Gyanis à sua vista. No estado de ignorância, a pessoa sobrepõe sua ignorância a um Gyani e o confunde com um executor. No estado de Gnana, de sabedoria realizada, o Gyani não vê nada separado do ser. O ser é todo brilhante e apenas Gnana puro. Dois amigos foram dormir lado a lado. Um deles sonhou que os dois fizeram uma longa viagem e tiveram experiências estranhas. Ao acordar, recapitulou-os e perguntou ao amigo se não era assim. O outro simplesmente o ridicularizou, dizendo que era apenas seu sonho e não poderia afetar o outro. O mesmo ocorre com o Ajnani, que impõe suas ideias ilusórias aos outros. Se o Self tem uma forma, então o mundo e Deus também têm. Mas se o si mesmo não tem forma, então como e por quem as formas podem ser vistas? O espetáculo é sempre diferente do olho que o vê. O olho real é apenas o eu real. É consciência infinita, sem forma e sem mundo. Então, um membro de um pequeno grupo de americanos que visitou o ashram e passou ali algumas semanas, perguntou ao Shri Maharishi se existe um Deus pessoal. Bhagavan respondeu: sim, Ishvara. Um devoto, espantado, disse: como ele é? Com olhos, orelhas, nariz, etc. E o Maharishi respondeu: sim, se você os tem, por que Deus também não os teria? Outro devoto falou: quando leio na Cabala e em livros hindus que Deus tem esses órgãos, eu rio. E o Maharishi respondeu: então, por que você não ri de si mesmo por tê-los? Bhagavan prosseguiu: existem diferentes caminhos para Tiruvanamalai, mas Tiruvanamalai é o mesmo independente da forma como é obtido. Da mesma forma, a abordagem da realização varia de acordo com a personalidade. No entanto, o Atman é o mesmo. Mas ainda assim,
estar em Tiruvannamalai e perguntar como chegar em Tiruvannamalai é ridículo. Assim também, ser o eu e perguntar como realizar o eu parece absurdo. Você é o Self. Permaneça como o eu. Isso é tudo. As perguntas surgem por causa da atual identificação incorreta do ser com o corpo. E isso é ignorância. Isso deve ir. Quando de sua remoção, o eu, sozinho, é. Sendo o mundo uma mera sombra do real, é impossível conhecê-lo bem ou detê-lo. Uma criança tenta tocar a cabeça de sua própria sombra, mas não consegue, porque conforme ela se move, a sombra da cabeça também se move. A mãe então coloca a mão dele em sua própria cabeça e mostra que a sombra-cabeça foi tocada. Da mesma forma, o mundo é dominado ou conhecido corretamente apenas por se apossar de si mesmo. Você desiste disso e daquilo, das, entre aspas, minhas posses. Se você desistir do meu e do eu, todos serão desistidos de uma só vez. A própria semente da posse está perdida. Assim, o mal é cortado pela raiz ou esmagado no próprio germe. Vairagya, o desapego, deve ser muito forte para realizar isso. A ânsia de fazer isso deve ser igual à de um homem mantido sob a água, tentando subir à superfície para salvar sua vida. Se olharmos para o eu como o ego, então nos tornamos o ego. Se o olhamos como a mente, nos tornamos a mente. Se como o corpo, nos tornamos o corpo. É o pensamento que constrói invólucros de tantas maneiras. Uma sombra na água está tremulando. Qualquer um pode parar de tremer? Se parasse de tremular, você não notaria a água, mas apenas a luz refletida. Da mesma forma, não preste atenção ao ego e às suas atividades, mas veja apenas a luz por detrás. O Ahankara é o Aham Vritti. O ego é o pensamento eu. O verdadeiro eu é o ser, o Atman. Om Namo Bhagavate Shri Ramana.